Daqui a pouco eu volto com os dois. Ivan, agora a informação é por sua conta, meu querido. Comanda daí direto de Manaus, norte do Brasil, também ao vivo. E a informação, o povo do Piauí também fica sabendo daí. Tamo junto. Pois é, Luiz, muito boa tarde novamente para você e a todo mundo que acompanha aqui o programa Patrulha. Isso mesmo, vamos voltar a falar sobre o caso Benício, né? Uma reviravolta aí a respeito dessa situação, desse caso, novas informações divulgadas tanto pela defesa da família, quanto também das duas suspeitas, nesse caso, a doutora Juliana Brasil e a técnica em enfermagem Raíza Santos. A doutora que prescreveu a adrenalina intravenosa para o pequeno Benício Xavier, de apenas 6 anos de idade, que deu entrada no Hospital Santa Júlia, uma rede de hospitais particular aqui do norte do Brasil, no dia 23 de novembro, com um quadro de laringite e possivelmente aí uma tosse seca. Era uma nebulização com adrenalina, mas na realidade ela prescreveu adrenalina intravenosa e isso acabou matando essa criança, de acordo aí com o próprio laudo liberado pela unidade de terapia intensiva do próprio Hospital Santa Júlia. O que acontece? Vamos lá na linha do tempo desse caso. Essa médica, ela chegou a ir depor na delegacia. Nesse mesmo dia, a Justiça do Estado do Amazonas concedeu um habeas corpus e hoje ela responde em liberdade. Nada aconteceu, nem com a médica e nem com a técnica em enfermagem. Porém, o Luiz, no meio dessas conversas, nesses depoimentos, haviam muitas divergências. Ou seja, a técnica em enfermagem falava uma coisa, em um certo momento a médica também acabava falando outras, o que estava ali deixando os investigadores um pouco confusos. E por conta disso, então, houve essa criação hoje na quarta-feira, ou melhor dizendo, na quinta-feira, na sede do 24º Distrito Integrado de Polícia, que é a delegacia responsável pela investigação, onde inclusive o boletim de ocorrência foi registrado pela família. E a informação que nós temos é que, a partir do momento que a médica viu o erro que tinha cometido, inclusive da última vez que nós falamos sobre esse assunto, nós colocamos aí alguns prints aqui que ela trocou com outros profissionais do Santa Júlia, o atendimento após o erro não durou nem 2 minutos. E isso é a defesa da família que confirmou após essa acareação da médica com a técnica em enfermagem hoje em uma delegacia aqui na capital amazonense. Ou seja, a partir do momento em que a doutora Juliana viu o Benício passando mal, no momento que a criança estava dizendo meu coração está queimando, essa médica atendeu ele por apenas 2 minutos e ele foi direto para a unidade de terapia intensiva, onde teve aí várias taquicardias. Infelizmente, o coração desse menino parou de bater algumas horas após essa medicação ser administrada, ou seja, a adrenalina que deveria ser por meio de nebulização, mas não aconteceu. Na realidade, aplicaram. E aí, a técnica disse que não chegou a conversar com a médica, mas achou estranho aquela dosagem do medicamento para uma criança de 6 anos de idade. No entanto, decidiram administrar essa adrenalina e isso levou essa criança à morte, porque no próprio laudo, como eu falei agora há pouco, da unidade de terapia intensiva enviado para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, constava que essa criança morreu, de fato, por alta dosagem de drogas que afetam o sistema nervoso. E a partir do momento, alguns minutos após a administração da adrenalina, a médica já ligou ali para outras pessoas informando que, de fato, o Benício estava passando muito mal e ela não sabia o proceder a partir desse momento. Tanto que quando a criança voltou para a médica atendê-lo novamente, infelizmente ela passou apenas 2 minutos com o menino, o mesmo foi enviado para a unidade de terapia intensiva e não saiu mais dali. Essa foi a conversa hoje, mais ou menos, ainda não foi liberado pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, mas é isso que deu a entender que a médica, de fato, levou apenas 2 minutos ali durante todo o atendimento após injetar adrenalina nessa criança por meio da prescrição, já que quem administrou foi a própria técnica em enfermagem. Ainda são conversas desencontradas. A Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas segue investigando detalhes a respeito dessa situação para saber o que de fato aconteceu, como que o Benício foi
foi parar ali naquela unidade de terapia intensiva, teve várias paradas cardíacas ali, justamente por conta dessa situação da adrenalina. Vale ressaltar que essa médica segue em liberdade. A Justiça do Estado do Amazonas concedeu um habeas corpus para a mesma. Ela responde por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção clara e evidente de matar. O delegado responsável por esse caso diz que é uma ameaça para a sociedade que ela continue solta. No entanto, isso cabe agora à Justiça, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Amazonas, declarar aí se ela vai responder em liberdade ou se a mesma será presa. No entanto, o habeas corpus concede com que a médica responda em liberdade esse caso aqui do pequeno Benício Xavier, de apenas 6 anos de idade. Viu, Luiz? Eu volto com você aí no estúdio. Essa situação que nós mostramos aí, nessa aplicação intravenosa, causa arritmia cardíaca, AVC, e em alguns casos que precisa ser administrado não uma dose como essa criança, se tivesse sido o caso para aplicação na veia, se fosse a última saída dele, teria que ser, no momento da aplicação, ele sempre monitorado, coisa que não foi feito também. Não era para ser da maneira que foi, e sim uma nebulização. E essa criança acabou morrendo. Uma médica dessa, ela merece perder o diploma, sim, além de ser presa, obviamente. Porque, Ivan, tem algumas profissões que a gente não pode se dar o luxo de errar. A médica é uma delas. Um piloto de avião, ele pode cometer um erro? Não. Você está num Boeing 737 cheio de gente e cometer um erro, você está colocando em risco a vida de 300 pessoas que estão ali dentro. Um médico também não pode simplesmente, eu errei, todo mundo erra. Todo mundo erra, mas ninguém pode se dar o direito de errar em algumas profissões, não. Esse erro pode ser fatal, pode ser mortal. Um erro desse que tirou a vida dessa criança e acabou com a vida do pai, da mãe, dos parentes próximos. A médica não, vai continuar vivendo a vida dela. A técnica de enfermagem, que eu acho que não tem 100% da culpa, mas tem culpa também, já que ela, já em depoimento, disse que achou estranho. Se eu sou uma profissional acostumada a receber gente no hospital, a aplicar uma injeção, eu vejo que a quantidade de adrenalina que foi passada pela médica é incompatível com a idade daquela criança, que eu não poderia aplicar essa injeção nessa criança, eu não teria feito. Então ela também errou. Ela poderia ter chamado outro médico para dizer, recebi isso aqui, eu estou achando meio esquisito. Até sem a médica saber, para não ficar chato, né? Mas infelizmente uma morte aconteceu e a família do pequeno Benício hoje vive um luto. E eu te digo uma coisa com muita honestidade, um luto eterno. Obrigado, meu amigo Ivan, pela participação. A qualquer momento volta, fique sempre muito à vontade. Precisou aí de entrar em um momento de urgência aí, acena para a câmera que a gente já encerra tudo, cancela tudo e volta com você. Obrigado, Ivanzinho. O homem lá de Manaus, isso é um perigo lá em Manaus, mas ele é perigoso.